Bom dia a todos. Bom dia. Hoje o louvor foi brutal. Até quebrou aqui, ó, rompeu aqui, ó. Abra sua Bíblia em Miqueias, profeta menor. Não é porque ele era pequeno, assim, 1,50 m, né? Porque ele escreveu menos. Conhecido como profeta menor, Miqueias. Os maiores, Isaías, Jeremias, Lamentações, que é de Jeremias, Ezequiel e Daniel. São 4, com 5 livros. Aí depois você vem dos menores, Ezequiel e Daniel. Aí você vem com Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias. Achou? Ó, viu? Tá aprendendo. Aê, tá vendo? Fácil, fácil. Os profetas maiores são 4 com 5 livros. Os profetas menores são 12. E assim a gente vai para um profeta menor, conhecido como Miqueias, com não tantas referências assim, né? Menos conhecido do que Isaías e tantos outros que têm até uma biografia muito maior, né, para os profetas. Miqueias não era tão conhecido assim. Miqueias não era da nobreza como Isaías, por exemplo, embora Miqueias fosse contemporâneo de Isaías, vivesse no mesmo tempo, na mesma época do profeta Isaías. Mas Isaías era o pastor mais da corte, né? Miqueias era o pastor mais do pessoal do povão e tal. Então, assim, não tem muitas referências, mas Miqueias vem falar para o povo, vem chamar o povo a uma missão da sua época, vem também denunciar algumas questões do povo da época, e que é um texto muito atual. É um texto que a gente pode olhar para a gente hoje e fazer uns paralelos, que são os paralelos que vão nos mostrar, revelar algumas coisas que estão em nós também. E há um pedido aqui no profeta Miqueias, um pedido, né, que é do próprio Deus pedindo ao seu povo. Então a gente vai olhar para esse texto hoje e meditar nele. Miqueias, no capítulo 6, os versículos de 6 a 8. Miqueias 6, de 6 a 8. Antes, porém, vamos orar ao Senhor, vamos, né, pedir de sua bênção sobre nós e que Ele abra o nosso entendimento. Ó Deus, abençoa-nos nesta manhã, abra o nosso entendimento e fale, Senhor, com a gente. Traga, Senhor Deus, uma correção da rota para a vida do teu povo, para que o teu povo ande com o Senhor todos os dias. Por favor, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Diz assim o texto sagrado do profeta Miqueias, um profeta menor, seu capítulo 6, os versículos de 6 a 8. O texto sagrado diz assim: com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei diante do Deus excelso? Virei diante dele com holocaustos, com bezerros de 1 ano? Será que o Senhor se agrada com milhares de carneiros, com 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma? Ele já mostrou a você o que é bom e o que o Senhor pede de você? Que pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com o seu Deus. Amém, amém. A gente olha hoje para o cenário da nossa sociedade, ou focando mais para o cenário da igreja evangélica brasileira. A gente olha para esse cenário, pelo menos assim é o meu olhar como pastor, muitas vezes já passando em algumas igrejas, em algumas comunidades de fé, pregando, dá-se a impressão, não sei se de fato é uma verdade que eu possa afirmar aqui, mas dá-se a impressão de que muitas pessoas hoje vão para a igreja procurar um certo tipo de status.
Algumas pessoas vão atrás das bênçãos. Elas vão atrás daquilo que Deus, de fato, pode oferecer para elas. E assim fazem sacrifícios, e assim fazem votos e promessas diante do Senhor. Algumas, recebendo essas bênçãos, pegam o caminho de casa. Assim que necessita novamente, como já tem um livro, né, que escreve sobre a questão de templo e mercado, volta para o mercado, procura a prateleira, faz as suas compras, paga, né, porque deixa a oferta, deixa o dízimo, vai para casa, e aí quando precisa novamente, volta ao mercado. Lógico que algumas vão mais intensamente. Algumas pessoas acabam se desenvolvendo, e se desenvolvendo bem, arrumam bons empregos, têm uma boa posição, conseguem um conforto, e assim elas continuam vivendo. Oferecem seus sacrifícios, oferecem suas ofertas na igreja e vão para as suas casas. E a rotina toma conta da sua vida, no seu modo de agir, no modo de tratar a esposa, no modo de tratar o marido, no modo de tratar os filhos, como estão na política, como estão no trabalho, o dinheiro aqui, toma lá, dá cá, até mesmo dentro das igrejas, às vezes numa obra, você me dá 20% e vai fazer isso na igreja, ou então nos conluios que nós vemos por aí. E os pregadores, eu já ouvi, já li uma vez, né, que um pregador, ele falou que a maior dificuldade dele, como também a minha, o é muitas vezes, é pregar dentro da igreja o evangelho para gente que se diz crente. Para viver uma vida, para ter uma vida realmente digna diante do Senhor e aquilo que Deus pede de nós, o que Cristo Jesus veio e se sacrificou por nós. Então, como deve ser a nossa vida aqui na terra a partir desse momento? Miqueias, ele vai fazer exatamente isso. Miqueias, aqui você pode perceber lá no iniciozinho, vá para o início de Miqueias, só você folhear, vá para o capítulo 1 de Miqueias. No versículo 1, Miqueias vai dizer assim, ó, palavra do Senhor, que em visão veio a Miqueias, de onde que ele era? Moresete, a respeito de? Isso aconteceu nos dias de Acais e reis. Vá lá para o livro do profeta Isaías, que é anterior, que é o primeiro, né, dos profetas, Isaías, Jeremias, vá lá atrás, que é um profeta maior, porque escreveu mais. Isaías, no capítulo 1, no versículo 1. Encontrou? Isaías 1, 1. Você que está em casa também pode nos acompanhar com a sua Bíblia, né? E hoje a gente vai ler bastante Bíblia, a gente vai ler bastante versículos, bastante paralelos. Isaías capítulo 1, versículo 1. Vamos juntos? Visão de Isaías, filho de Amós, teve a respeito de Judá e nos dias de Jotão, Acais e reis de... Ou seja, bate, né? Bate, bateu. Então, se bateu, eles eram contemporâneos. Eles eram contemporâneos, viviam e também pregavam e também anunciavam numa mesma época. Só que Isaías para a corte, Miqueias para o povão. Mas Miqueias via como é que o povo estava se desenvolvendo. Ele tanto via e ele tanto pregou na sua época que o único registro que a gente vai ter é do profeta Jeremias falando de Miqueias. E Jeremias vai utilizar da literatura, vai utilizar do profeta que veio anterior a ele para poder fazer uma citação no seu texto. Vamos ver isso lá no profeta Jeremias, depois de Isaías, Jeremias no capítulo 26, os versículos 18 e 19. Jeremias, capítulo 26, os versículos 18 e 19. Estão aí no texto? Você em casa também conseguiu? Então vamos juntos. Jeremias 26, 18 e 19. Vamos lá? Miqueias de
profetizou nos dias de rei de Judá e falou: assim diz o Senhor dos Exércitos, Sião será lavrada como um campo, Jerusalém se tornará em montões de ruínas, e o monte do templo numa coluna coberta de mato. Por acaso Ezequias, rei de Judá, e todo Judá mataram Miqueias? Não é fato que Ezequias temeu o Senhor e implorou o favor do Senhor? E o Senhor não mudou de ideia a respeito do mal que tinha falado contra eles? E nós vamos trazer tão mal sobre nós mesmos? Diz o profeta Jeremias. Na época de Miqueias e na época desses reis, havia também muitas guerras, mas também havia muita prosperidade. Se você vai lá para o Antigo Testamento, você lê como nós temos feito, né? Nós temos lido a Bíblia toda, o ano todo, e eu tenho batido nessa tecla, e vou continuar batendo nessa tecla. Para mim, crente tem que ler a Bíblia toda, o ano todo ano. Então, se você fizer isso durante a vida, se você viver 50 anos, você vai ler a Bíblia 50 vezes. Se você ler, lógico que tirando, né, a idade aí dos bebês e tal, né? Vamos botar aí 5 anos, 45 anos. Então, assim, você vai ter uma quantidade de leitura muito maior do que, às vezes, a nossa preguiça vai nos colocar. Então, assim, na leitura do Antigo Testamento, a gente percebe que nesses reinados também havia muita prosperidade, porque eles olhavam para as cidades. Lógico que as invasões, principalmente da Síria, e essas invasões elas eram avassaladoras, destruidoras, e destruía muitas cidades no entorno. As pessoas, como acontece no mundo hoje, né, com a guerra da Rússia, elas saem dos seus países, milhões de pessoas saem dos seus países e vão para outros lugares. Assim acontecia na época. E milhões de pessoas iam para Judá e para Jerusalém, para ter uma vida melhor, para conseguir um emprego, para conseguir as terras, e ali conseguiam. E ali prosperavam, porque o rei se voltava para o urbano. E o urbano, na sua própria estrutura, dava condição para que as pessoas ganhassem dinheiro, tivessem suas plantações, negociassem, criassem seus filhos. E aí elas iam para a igreja. Mas elas iam para a igreja para pedir para que Deus desse mais dinheiro, para que elas pudessem criar os seus filhos. E nisso, as populações vindo para cá, havia também muito pobre, os órfãos, as viúvas, e assim as pessoas não olhavam para eles, ficavam olhando para elas mesmas. E olhando para elas, elas iam para a igreja para oferecer sacrifício, matavam o cordeiro, oferecia a Deus. Alguns, com os rituais pagãos, até ofereciam seus filhos. Matavam seus filhos, entregavam seus filhos para que os deuses continuassem os abençoando, para que eles tivessem mais dinheiro, comprassem mais terras, pudessem produzir e ficar num conforto ainda maior. O profeta Miqueias, olhando para o povo e vendo isso, fala assim: gente, o que está acontecendo na nossa época? Vocês estão rompendo com Deus, vocês não estão caminhando com o Senhor. E assim, o profeta Miqueias, ele faz, né, a sua pregação. O que Deus excelso desejava em troca das bênçãos que tinha feito com o povo? Com certeza não era os sacrifícios extravagantes de animais, e muito menos sacrifício humano. Deus não desejava isso. Aliás, deixa eu falar uma coisa aqui que pode ser agressiva aos seus ouvidos, mas deixa eu ser muito sincero para você. Deus não precisa do nosso dinheiro. Deus não precisa do nosso dinheiro. Quando nós ofertamos a Deus ou entregamos, é gratidão do nosso coração, não é porque Ele precisa. Deus não precisa do nosso dinheiro. E as pessoas na época achavam que Deus precisava dos sacrifícios, que Deus precisava do dinheiro para tocar as obras. E não é verdade. Então, o Miqueias está dizendo assim: o que Deus quer da gente? É a pergunta que Miqueias ele vai fazer, e ele mesmo vai responder. Em lugar disso, dos sacrifícios, Deus queria justiça, Deus queria misericórdia, Deus queria humildade. O próprio Miqueias vai traçar uma rota,
Então, o versículo 8 vai expor o que o Senhor, de fato, almeja. Entretanto, para obedecer à vontade divina, o ser humano deve ter vida divina em si mesmo. Porque se o ser humano não tiver vida divina em si mesmo, como ele obedece à vontade divina? Nós só nos voltaremos para aquilo que é nosso, para aquilo que é do humano, para aquilo que é desejo humano. Então, a partir do momento que a vontade divina ela vem para o nosso coração quer fazer a vontade divina. A partir do momento que o nosso coração está cheio de nós mesmos, nós queremos fazer as coisas para nós mesmos. E aí se volta. E o profeta Miqueias, ele vai fazer isso. Então, ele vai dizer que Deus tem uma queixa contra o seu povo. E o resultado que ele busca obter é a renovação da lealdade e do amor da antiga aliança. O que Deus quer é se relacionar com a gente. O que Deus quer é que o seu povo seja sal e luz nessa terra. O que Deus quer é que o seu povo seja o bom perfume de Cristo para perfumar essa nação. O que Deus quer de nossa parte é que a gente viva o Evangelho todos os dias. E assim o profeta Miqueias faz algo que é extraordinário, né, no seu pequeno livro profético. Enquanto ele serve a sua geração na escuridão, porque ele está no meio do povo e não no palácio, né, Miqueias, enquanto ele serve na escuridão, o profeta Miqueias antecipa a nossa era presente, a era da ressurreição do Espírito. Ele vai antecipar algo que vai acontecer lá na frente, que nós já vimos. Os olhos de alguns viram e nós sabemos o que aconteceu. O profeta Miqueias, ele vai fazer isso. A profecia no capítulo 5. Olhe só no capítulo 5. A profecia de Miqueias no capítulo 5. Dê uma olhadinha para ela. A partir do versículo 2, ele vai dizer assim, ó: e você, Belém Efrata, que é pequena demais para figurar o grupo de milhares de Judá, de você me sairá aquele que há de reinar em Israel e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Portanto, o Senhor os entregará até o tempo em que aqui está em dores, tiver dado à luz. Então o restante de seus irmãos voltará aos filhos de Israel. Ele se manterá firme e apacentará o povo na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor, seu Deus. E eles habitarão seguros, porque agora ele será engrandecido até os confins da terra. Ele está falando de quem? Na nossa leitura do Novo Testamento. De Cristo. Miqueias, na escuridão do meio do seu povo, olhando para o seu povo, chama o povo para Deus. Nós precisamos nos voltar para o Senhor. O que o Senhor quer da gente é relacionamento com Ele. O que Deus quer de nós é vida com Ele. É que nós, de fato, sejamos um espelho, ou sejamos algo que vai refletir o próprio Senhor Jesus Cristo aqui na terra. Tem um autor chamado John Maclay, e John Maclay, ele vai dizer o seguinte, num estudo sobre o profeta Miqueias, sua posição, a posição de Miqueias, nesse capítulo, a coloca após a manifestação do Messias, e é, portanto, consequência de seu reinado. As profecias de força para o povo de Deus antecipam a nova aliança, na qual os propósitos da antiga aliança se cumprem. O profeta prevê uma era de poder para a igreja no mundo, mas também uma exigência divina de santidade que supera até a da antiga aliança. John Maclay vai dizer. Então, hoje, a gente vive uma era que é chamada da era do Espírito, daqueles que são salvos em Cristo Jesus, que a profecia já foi cumprida, que Cristo Jesus já veio, que já venceu a condenação da morte e colocou em nós o seu Espírito, e nós precisamos viver esse Evangelho. O Evangelho que nos alcançou, a graça que nos alcançou, e a partir daqui a gente precisa, de fato, viver esse Evangelho. E o próprio Miqueias, no
no 6:6, dá uma olhadinha, ele vai dizer assim: com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei diante do Deus excelso? Essa deveria ser a nossa pergunta hoje. Então, como, pastor, eu me apresentarei diante do Deus excelso? Dá para você pensar assim comigo? Ok, pastor, estou escutando a sua mensagem, estou ligado, acho que é por aí mesmo, mas então me responda, o que eu tenho que fazer? Como que eu vou me apresentar diante de Deus? O que Deus quer de mim? O próprio Miqueias vai responder que para mim é atual, para mim é o que nós temos que fazer. Como que nós temos que viver? O que Deus quer da gente? 3 questões, lá do versículo 8. Vamos para o versículo 8 e vamos focar a mensagem no versículo 8. 3 questões. Primeira, o que Deus quer de você? Justiça. Que você pratique a justiça. Primeira coisa que Deus quer da gente é que a gente pratique a justiça, que o texto está dizendo. Ou seja, praticar é trabalhar, é fazer, é produzir, é manter, algo que seja constante e não por um período. Porque a gente acha que a justiça pode ser praticada em alguns casos, em outros não. É a justiça, essa ideia, né, a ideia dessa justiça é que devemos tratar as pessoas de forma justa, dando-lhes o que lhes é devido, seja o mal ou seja o bem. A justiça não é somente passar a mão na cabeça. Se precisar prender, é prender. Se precisar matar, não vou dizer, porque você já sabe. Isso é justiça. Deus é o Deus justo. A punição, ela vem e virá. A justiça de Deus será feita. Pode ter certeza disso. Eu não tenho nenhum tipo de dúvida. E Ele quer que os seus filhos manifestem a justiça aqui na terra. Mas a justiça, aquilo que nós podemos fazer, porque nós não somos juízes. Mas há um andamento aqui na terra que a gente precisa lidar dentro da igreja, dentro das nossas casas, dentro do trabalho onde a gente está, dentro da escola onde nós estudamos, da faculdade que nós fazemos. A justiça, ela vai permear ali no nosso julgamento. Não seja injusto no seu julgamento. O seu julgamento pode vir carregado de um monte de coisas, de um monte de sentimentos, que você muitas vezes pode ser injusto fazendo o seu julgamento. Então, cuidado com o seu julgamento. Isso trará injustiça da sua parte. E é isso que Deus está pedindo da gente. Não seja injusto também no seu julgamento. Não seja injusto nas suas acusações. Não sentencie aquele que Deus não sentencia. E a gente se põe no lugar, muitas vezes, que é um local de crente, que é um crente injusto. Que é um crente que não consegue fazer a leitura e não consegue se posicionar diante dessa sociedade. Então, essa ideia de justiça aqui é dando-lhes o que lhe é devido. Então, uma pessoa que pratica a justiça é uma pessoa que trata os outros corretamente, com respeito e com integridade. Justiça é aquilo que é correto, legal. Então, fazer o que é correto, é dar-lhe o devido, o que é devido, ou que pertence por direito, seja punição, seja proteção, seja cuidado. Isso, biblicamente, foi o que Deus sempre pediu da gente. Vamos olhar a Bíblia. Vamos lá para Gênesis, capítulo 18, versículo 19. Primeiro livro da Bíblia. Esse é fácil. Gênesis 18, 19. Esse você não pode pedir página, não. O Everton falou assim, qual é a página, pastor? Não dá para, né, Samuel? Aí não dá, né? Aí é demais, né, Everton? Gênesis 18, 19. Vamos juntos? Gênesis 18, 19. Porque eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que lhe prometeu. Desde o início, Deus pede isso. Olhe em Deuteronômio. Vá lá comigo em Deuteronômio.
Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Achou, chegou lá. Deuteronômio, no seu capítulo 16, do versículo 20. Você que está em casa, está acompanhando a gente também? Isso aí, vamos ler bastante texto hoje, hein? Deuteronômio, capítulo 16, versículo 20. Vamos juntos? Sigam a justiça, somente a justiça, para que vivam e herdem a terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá. Deuteronômio vai afirmar, vivam a justiça. A gente precisa viver a justiça, somente a justiça. Ou seja, a justiça, quando a gente vai lá para o profeta Isaías, que é contemporâneo do profeta Miqueias, ele fala que a justiça deve ser um cinto que a gente amarra na calça. Vamos ver essa expressão que ele utiliza aí. Isaías, capítulo 11, versículo 5. Então, você está lá em Miqueias, você volta, né, porque é um profeta maior, o primeiro dos profetas maiores aqui registrado na Bíblia, Isaías, no seu capítulo 11, no seu versículo 5. Profeta Isaías, no seu capítulo 11, no versículo 5. Encontraram? Isaías 11, 5. Então vamos lá, vamos juntos. O cinto dele será a justiça, e a verdade será a faixa na cintura. Tem que estar com a gente. Tem que estar aqui, ó. A justiça do Senhor. Deus, o que Deus pede da gente é que você pratique a justiça. Seja uma pessoa justa nesta terra, não seja uma pessoa injusta. Não faça seus julgamentos desnecessários. Isso cria celeuma dentro da igreja. Isso cria confusão no trabalho. Isso cria confusão em casa. Não é isso que Deus quer da gente. Deus quer que a gente pratique a justiça. Mas tem mais textos com relação a isso. Vou ler apenas mais um texto, que é do próprio Cristo. Que Cristo, ele é o Cristo da justiça. Lucas, no capítulo 11, no versículo 42, diz que a gente não pode desprezar a justiça. Lucas vai dizer assim, né? Fica lá com o seu dedinho em Miqueias. Eu boto meu celular aqui para marcar. Aí vai lá para Lucas, no capítulo 11. No Novo Testamento, depois dos profetas menores, você começa ali em Mateus, Marcos, Lucas. Achou? Mateus, Marcos, Lucas. Lucas, capítulo 11, no versículo 42. Não despreze a justiça. Lucas, capítulo 11, versículo 42. Encontraram? Podemos ler juntos? Então, vamos lá. Lucas 11, 42. Mas, ai de vocês, fariseu, porque vocês dão o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as hortaliças, e desprezam a justiça e o amor de Deus. Vocês deveriam fazer estas coisas sem omitir aquelas. Não é somente dar o dinheiro na igreja. Não é somente ir ao culto. Você tem que fazer isso sem negar a justiça. Então, muitas pessoas estão indo à igreja querendo a palavra ou querendo as bênçãos de Deus, mas fora dela são injustas. Então, o que Deus pede de nós, a primeira coisa, é que nós sejamos justos aqui na terra. E essa justiça, que é uma justiça reclamada por Miqueias, é também aos órfãos e às viúvas. E eu sei que é tão constrangedor quando a gente vai na rua, ver tanta gente e alguns aproveitadores que querem ganhar o realzinho ou uma moedinha de 10 centavos. Tio, qualquer moedinha serve. Mas a gente parece que os nossos olhos cegam e na hora de fato, auxiliar aquele que necessita, a gente encolhe a mão. Bom, primeiro, então vamos. O que Deus pede da sua vida? 1, o que Deus pede de você? Pratique a justiça. 2, o que Deus pede de você? Está aí no texto. Ame a misericórdia. Deus vai pedir, e a questão não é somente ter misericórdia, porque misericórdia é compaixão, é misericórdia, né? Assim, colocar o coração na miséria.
mas a melhor tradução é ter compaixão. Então, se a gente tiver compaixão por outra pessoa, pelo outro, a gente vai ter misericórdia. E compaixão pela debilidade do outro. E essa debilidade, ela pode ser uma debilidade financeira, pode ser uma debilidade de coisas, mas pode também ser uma debilidade de comportamento. Pode ser uma debilidade de ação. Pode ser uma debilidade, uma fraqueza que a pessoa tem. E aí a gente usa como profeta Isaías, que é pisar em cana quebrada. Já está tudo quebrado, mas a gente pisa em cana quebrada. Então Deus vai falar assim, eu quero que você ame a misericórdia, que você ame a compaixão, que isso esteja no coração de vocês. Então amar é um ato de entrega. Misericórdia é ter compaixão, é se entregar nisso, né, como o profeta Miqueias vai requerer do povo. Então Deus pede que eu e você tenhamos compaixão das pessoas. Não julguemos as pessoas, e sim amemos as pessoas, como Deus nos ama. Porque se Deus não tivesse compaixão de nós, nós estaríamos perdidos. Então amar é uma ordem do próprio Deus. Vá lá para Levítico. Levítico, lá atrás, Gênesis, Êxodo, Levítico. Chegou, rapidinho. Levítico, seu capítulo 19. Gênesis, Êxodo, Levítico. Levítico, no seu capítulo 19. O versículo 18. Levítico 19, 18. Encontrou aí? Então vamos juntos? 18. Não procure vingança, nem guarde, mas como você, eu sou o Senhor. Ou seja, isso Jesus Cristo vai pegar e vai ensinar. Jesus Cristo vai olhar para o Antigo Testamento e vai seguir aquilo que Deus requer do seu povo. Vamos lá para Marcos, no capítulo 12, os versículos de 28 a 31. Marcos, aí vai para o Evangelho, né? Você passa todo o Antigo Testamento, tem aquela folha ali em branco na sua Bíblia. Aí, a partir dali, você vai ter, tem Marcos, tem Mateus e depois Marcos. Já encontrou. Marcos, no seu capítulo 12, os versículos de 28 a 31. Vamos lá? Acharam? Marcos 12, de 28 a 31. Chegando um dos escribas, que ouviu a discussão entre eles e viu que Jesus tinha dado uma boa resposta, perguntou-lhe, qual é o principal de todos os mandamentos? Jesus? O principal é este. O que é? Como é que é? Leiam aí. Ame o Senhor seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com toda a sua força. O segundo é, ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Não há outro mandamento maior do que este. E aí Jesus Cristo, ele utiliza, que é lá do Deuteronômio 6, que nós já pregamos aqui, que é o Shema. Ele fala assim, ouve, escute Israel, vocês não escutam, escute Israel. Então assim, ele fala para amar o próximo, amar a debilidade do outro. Aí pegou, pastor, aí pegou. Porque se você vai lá para Sigmund Freud fala que o texto bíblico, isso não existe. Sigmund Freud tem um texto que escreve sobre isso. Sigmund Freud, ele vai falar assim, nós só amamos no outro aquilo que amamos a nós mesmos. Nós odiamos no outro aquilo que nós odiamos em nós mesmos. Então, quando você fala assim, eu não gosto daquela pessoa, é porque você tem muito dela em você. Quando você fala assim, eu amo aquela pessoa, é porque você tem muito dela em você. Então, nós amamos no outro o que amamos em nós e odiamos no outro o que odiamos em nós. E ele fala assim, é difícil fazer isso que a Bíblia fala, porque como eu posso amar o outro como eu mesmo que eu odeio o outro que odeia em mim? Então, essa parte põe de lado. Né? Então, só amo no outro que eu amo em mim. A outra parte eu já tem que amar essa também. Então, tem que amar igual a você. Se é uma questão de Sigmund Freud, então você, essa parte ruim, você tem que amar como tem que amar na gente também.
Porque às vezes nós não amamos aquilo que é de ruim em nós. Não sei se você é assim como eu, fala assim, ai Senhor, isso aqui, pelo amor de Deus. Eu tenho um amigo, um pastor, né, que ele fala assim, ele se reúne com a gente, não vou falar o nome, então pode deixar, amigo, seu segredo está guardado, que ele fala assim, vocês são meus amigos, gente amada, porque vocês aguentam aquilo que nem eu mesmo aguento. Ele fala assim, eu em certas coisas sou tão chato, e vocês me aguentam, vocês me amam, oh queridos, aí vem e abraça a gente. Porque às vezes tem coisas que nós nem mesmo aguentamos em nós. Aí o pastor Jeremias Pereira, ele fala assim, ô gente boa, se nem você aguenta você, como é que a gente tem que aguentar? Ou seja, mas quando o profeta Miqueias, ele está falando aqui, ele está falando que é para que a gente ame a misericórdia. Para que a gente ame a misericórdia. Então Deus, ele é misericordioso. Por isso é que ele pede misericórdia. Porque se dependesse da gente, para que Deus nos amasse, nós estávamos perdidos. Então Deus nos amou apesar de nós. Mesmo quando nós éramos inimigos de Deus, Ele já nos amou. Ele nos aproximou dele. Ele nos tomou para Ele. Ele cuidou da gente. Oséias, ele vai falar um pouco sobre isso. Oséias capítulo 6, esse é mais dificilzinho. Então a gente vai lá assim. Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel, Daniel, ó, já achou. Aí vem Oséias. Olha, rápido, foi rápido, hein? Então você vem lá no Isaías, que é o grande, né, que é fácil achar, depois de Salmos, Provérbios, Eclesiastes, vem Isaías, aí você acha Isaías, vem Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias. Achou? Capítulo 6, versículo 6. Oséias 6, 6. Amém? Sim, pastor, é legal que no culto agora a gente está aprendendo até a abrir a Bíblia, ó. Didático, hein? Já está aprendendo a abrir a Bíblia também, né? Então não vou precisar mais falar da página para você. Você já vai aprender a abrir sozinho a Bíblia. Oséias, capítulo 6, versículo 6. Vamos juntos? Pois quero misericórdia e não conhecimento de Deus, mas Oséias já vinha falando isso. Isso é que Deus quer da gente. Misericórdia, mais do que sacrifício que ele pede. Mateus 9, 13 também vai afirmar. E vai lá, depois passa todos os profetas menores, vá naquela partezinha ali que vai dividir o Antigo do Novo Testamento. Aí você já chega no primeiro, já é Mateus. Achou Mateus? Capítulo 9. Ó, que bênção. Achei. Coisa maravilhosa. O ouvido do pastor, isso é... Ah lá, teu Everton achou, Val. Olha que fantástico. Ó, hoje o Espírito baixou. Então, assim, está ensinando todo mundo a achar o texto na Bíblia. Mateus, capítulo 9, versículo 13. 9, 13. Acharam? Vamos juntos, então? Então, vamos lá. Vão e aprendam o que significa. Quero misericórdia e não sacrifício, pois não vim para chamar, e sim... Ou seja, chama a gente para ele, que é a proposta do próprio Miqueias, chamar o povo ao relacionamento com Deus. Então, é grande a descrição do amor fiel, bondoso e misericordioso de Deus. Peter Kraine, ele vai dizer o seguinte, ele dá quando não precisa dar, age quando nenhuma ação é merecida, impregna postura e atividades. Amar a misericórdia significa olhar para os fracos e vulneráveis com os olhos do amor de Deus e dar-lhes não o que eles merecem, mas o que eles precisam. Glória a Deus. O que Deus pede da gente? Primeiro que a gente pratique a justiça. Segundo, o que Ele pede da gente? Que a gente ame, coloque o coração na compaixão, ame a misericórdia. E por último, o que Deus pede da gente? Pronto, aprenderam a pregar, tá vendo? Tá aí. Ande humildemente com quem? Com seu Deus.
E aqui, lógico que a gente precisa olhar para essa parte, porque você precisa analisar assim, andar. Então, ele está falando, ande humildemente com Deus. Que andar é esse? Tem tempo? Qual é o espaço que se dá na análise do texto bíblico? Andar é por um período? Eu vou para a igreja, ando com Deus, eu me aborreço, saio da igreja aí? Não ando mais com Deus, porque não é assim que acontece no nosso tempo? Ou seja, andar aqui no texto é um tempo delimitado da sua vida até Deus buscar, até você morrer. Este é o andar com Deus. É o andar total. Não é um andar por um período apenas delimitado. É um andar enquanto você estiver aqui. Enquanto nós estivermos nessa terra. Enquanto nós estivermos com vida, nós andaremos com Deus, humildemente. Este é o andar que o profeta está chamando o povo. Não porque uma nação veio e invadiu e agora a gente vai para uma outra nação que a gente vai deixar de andar com Deus. Nós vamos andar com Deus lá também. Mesmo se acontecerem as coisas ruins na nossa vida, não é porque por causa disso que nós vamos deixar de andar com Deus. Nós vamos andar com Deus assim também. Mesmo que matem os nossos filhos, não é por isso que nós vamos deixar de andar com Deus. Nós vamos andar com Deus também. Qualquer coisa que aconteça na nossa vida, não é por isso que a gente vai deixar de andar com Deus. A gente vai andar com Deus também. Em qualquer situação, Miqueias está dizendo aqui. Andar com Deus não é só um período. É todo o tempo que a gente vive, em todas as situações que a gente vive. Isso vai fazer a diferença total daqueles que vivem com Deus e daqueles que não vivem com Deus. Se para fazer a vontade de Deus precisa ter vontade divina dentro do nosso coração, para que a gente faça a vontade divina, andar com Deus também precisa da presença dele. Nós precisamos de Deus todos os dias. Os ignorantes, aqueles que não têm humildade no seu coração, que são orgulhosos, eles dizem assim, eu não preciso de Deus. Eu tenho as minhas próprias forças. Eu tenho a minha própria inteligência. Isto é orgulho. Algumas pessoas são tão orgulhosas a ponto de não admitirem que dependem de Deus. Hoje nós estávamos falando isso na reunião de oração. Né, Jerônimo? A gente estava falando lá, o Jerônimo falou assim, não, eu dependo de Deus para viver. Eu falei assim, eu também, Jerônimo. Eu também. Eu preciso de Deus. Tem falta no meu coração. Eu preciso do meu Senhor. Eu preciso estar diante dele. Eu preciso falar com ele. Eu mostro as minhas debilidades. Eu preciso de Deus. Né? Se não fosse aquela música, né, Beatriz? Gaboacácavo. Que a gente já falou assim, que podia cantar na igreja, né? Eu quero a Deus, né? Como é que é? Eu quero a Deus. Oi? Eu escolho Deus. Eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Pô, cantei bem, afinadinho, hein? Já posso cantar no louvor no próximo domingo. Se não fosse uma questão aí de desajuste teológico, né, e tal, no meu coração eu falo assim, eu quero Deus todo dia. Como eu quero. Porque Deus colocou essa vontade no meu coração. Porque Cristo me salvou. Porque a cruz me redimiu. E isso no meu coração eu falo assim, Senhor, eu preciso do Senhor todo dia. Eu quero o Senhor todo dia. Eu quero andar contigo. Senhor Deus, me ensine a praticar a justiça. Me ensine, ó Deus, a amar os vulneráveis. Aqueles que me atacam. Aqueles que não gostam de mim. Aqueles que são diferentes de mim. Senhor Deus, me ensine, por favor, porque eu não quero mais aquela agressão anterior. Sabe, massacrar o outro, me voltar para o outro dessa maneira. Mas me ensine, Senhor Deus, a misericórdia, me ensine a compaixão, que eu seja do Senhor aqui nesta terra. Esta é a minha oração. Então, ou seja, amar a Deus significa andar com Ele. Tem um livro, que é A Vida com Deus, do Richard Foster, que ele fala que Deus fala assim, eu quero andar contigo todos os dias. Aí ele faz uma pergunta lá no livro, e você? Quer andar comigo? Toda hora o Foster vai fazendo essa pergunta no livro, Vida com Deus. Mas eu ando contigo, eu quero andar com você. E você? Quer andar comigo? Miqueias está chamando o povo ao relacionamento. Ande com Deus. Mas tem uma postura para se andar diante de Deus. Ande com Ele com humildade. Coloque o seu coração em Deus. Tenha certeza que você dependa do Senhor todos os dias. Que você não levante da sua cama e fale assim, Senhor, eu dependo de Ti. Senhor Deus, tenha misericórdia sobre a minha vida e me abençoa. Aí vai dormir e fala assim, Senhor, eu dependo do Senhor. Me dê uma boa noite de sono, Senhor. Aí acorda no outro dia e fala, Senhor, eu dependo do Senhor. E todos os dias a gente precisa andar com Deus.
Tem um autor chamado Walter Kaiser. Ele vai dizer o seguinte: apenas o orgulho insiste em ocupar o primeiro lugar, mas a fé cede o primeiro lugar para Deus. Viver um estilo de vida em circunspecção conforma a nossa vida à vontade de Deus. Apenas um homem ou uma mulher que nasceu de novo para uma fé viva consegue andar humildemente com Deus. E apenas aquele que se anda com Deus é realmente capaz de agir em justiça e misericórdia. Glória a Deus. Vou concluir. 42 minutos. Devo gastar mais uns 3 a 4 minutos aí para contar uma história final. Essa história final, para a gente poder encerrar o sermão desta manhã, é de Corrie ten Boom, uma mulher. Uma mulher que viveu, escritora, mas ela viveu com o seu pai, crente, que ensinou muita coisa para ela, e o seu pai era relojoeiro. Seu pai relojoeiro tinha sua loja de relógio, e chegou dentro de dificuldades financeiras, porque nem sempre tinha muito trabalho, né? Nem sempre tinha muitas atividades para ele fazer. E ela, quando ainda pequena, via o seu pai, né, trabalhando, se esforçando, colocando o alimento em casa, mas ainda tendo dívidas, ainda tendo algumas coisas para acertar. Mas um homem crente, um homem que exalava a glória do Senhor na sua vida. E ela conta a história que teve uma vez que entrou na loja do pai dela um homem muito rico. Entrou um homem muito rico e comprou o relógio mais caro que se tinha na loja. E ele foi lá e falou assim: eu quero este. Pegou o dinheiro, maçaroca de dinheiro, pá, e colocou em cima da bancada. E eles pensaram: oh, graças a Deus, né? Todos os nossos problemas serão resolvidos, pelo menos agora a gente vai poder dar um respiro. E aí, este homem rico chegou e falou assim: olha, eu estou comprando esse relógio porque eu levei o relógio que eu muito amo, que é de herança, para o fulano de tal, o seu concorrente, e ele falou que não tinha jeito o relógio, que o relógio não era mais consertável. Então, eu quero comprar um relógio, e estou comprando esse relógio. E aí ela conta a história que o pai dela olhou para ele e falou assim: você está com o relógio? E ele falou assim: sim, o relógio está no seu bolso. Eu posso ver? Ele falou assim: sim. Pegou o relógio, colocou em cima da bancada, ele levou lá para dentro. Em 5 minutos, trouxe o relógio e disse assim: o relógio está funcionando. Ele está bom novamente. Pegou o dinheiro, entregou para ele, pegou o relógio de volta e fala assim: que Deus o abençoe. A filha ficou maluca, né? Aí ele virou para o cara e disse assim: o fulano de tal, ele é um bom relojoeiro. Talvez ele não tivesse conseguido agir aqui, mas ele será muito bom, igual o seu pai foi. Disse o relojoeiro para aquele homem rico. E aí, o homem rico foi embora. A filha ficou revoltada. Por quê? O pai fez isso. Depois, com o tempo, ela pensou assim: o pai exerceu justiça, compaixão e andou com Deus no seu momento. Por quê? Ele trouxe compaixão porque ele não diminuiu o outro relojoeiro. Porque ele sabia que era bom e que ia se tornar bom. Ele teve apenas uma dificuldade naquele momento. Ele não foi desonesto com aquele homem. Ele usou a justiça diante daquele homem. Ele usou o que Deus deu para ele. E ele andou com Deus porque ele exalou a glória de Deus, mesmo numa coisa que ia resolver os seus próprios problemas. Entende? Deus nos chama numa era cristã que o próprio profeta Miqueias já apontou, que deveria exercer justiça, que excedesse até as dos antigos, porque nós temos algo dentro da gente que eles não tiveram. Cristo Jesus veio. Cristo Jesus nos salvou. Ele colocou no nosso coração aquilo que nós devemos fazer. E o que é que Deus pede de nós? Que pratiquemos a justiça, amemos a misericórdia e andemos humildemente com o seu Deus. Feche seus olhos. Ah, Deus, por favor, Senhor, salve a nossa nação. Que a tua glória seja exalada no meio de nós. E que a gente, ó Deus, de fato, seja o bom perfume de Cristo nessa sociedade. Ah, Senhor Deus, renove o nosso coração.
para que a gente possa, de fato, agir correto nesta sociedade, que a gente possa, de fato, amar os vulneráveis, ter compaixão daqueles que até nos vêm contra nós. Ah, Senhor Deus, e que a gente ande contigo, que dependa do Senhor, para a glória do Senhor, no nome santo e precioso de Jesus. Amém.